No sul do Irã, uma escola de meninas foi atingida em meio à escalada militar iniciada em 28 de fevereiro. O episódio aconteceu em Minab, durante o horário de aula, e rapidamente deixou de ser apenas mais um registro da guerra. Ele passou a concentrar perguntas muito mais graves, como uma área civil foi atingida, quem pode ter sido responsável e até onde vão os limites do uso da força em regiões onde há presença de civis. Para entender o caso, é preciso voltar ao contexto. No dia 28 de fevereiro, a escola de meninas Shajares Tayyebe, localizada em Minab, na província de Hormozgan, foi atingida enquanto ainda funcionava normalmente. A unidade ficava próxima de um complexo ligado à Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo os relatos mais citados, o impacto ocorreu por volta de 10 horas e 45 minutos da manhã, no horário local. No Irã, o sábado é dia útil, o que significa que havia atividade normal na escola, com alunas, funcionárias e famílias circulando pela região. Sobre o número de vítimas, a cautela continua sendo indispensável. Os dados divulgados variaram ao longo dos dias e a verificação independente em campo segue bastante limitada. Em conflitos dessa magnitude, até mesmo a contagem de vítimas entra no centro da disputa de narrativas. Ainda assim, o que já se sabe é que o caso se tornou um dos episódios civis mais sensíveis de toda a campanha militar contra o Irã. Nos dias seguintes ao ataque, investigações independentes passaram a analisar imagens, vídeos e dados militares. Um dos elementos mais relevantes veio das imagens de satélite examinadas por veículos internacionais e analistas. Elas indicaram múltiplos pontos de impacto nas proximidades da escola, reforçando a tua avaliação de que a área fazia parte de um ataque mais amplo e não de um evento isolado ou desconectado do restante da ofensiva. Outro fator que elevou a atenção internacional surgiu quando um vídeo divulgado por agências iranianas passou a circular amplamente. A gravação mostra um míssil atingindo um complexo da Guarda Revolucionária próximo à escola. Investigações abertas apontaram que o projétil aparenta ser um míssil Tomahawk, armamento associado aos Estados Unidos. A análise do vídeo, somada às imagens de satélite e a outros registros verificados, reforçou a hipótese de que o alvo principal fosse uma instalação militar próxima e de que a escola tenha sido atingida durante a ação na área. A segunda hipótese é a de erro de identificação ou falha de inteligência no banco de alvos, o que significaria que a operação foi planejada com informações incompletas, desatualizadas ou insuficientes para impedir que uma estrutura civil em funcionamento fosse alcançada. A terceira hipótese, defendida por autoridades iranianas, é a de um ataque deliberado em uma área sensível, o que elevaria ainda mais a gravidade política, jurídica e moral do episódio. Uma quarta hipótese mencionada no debate é a de que o próprio Irã possa ter promovido deliberadamente o ataque com o objetivo de desgastar a legitimidade da intervenção americana e israelense, ampliando a condenação internacional contra os ataques. No entanto, essa hipótese segue frágil e, até o momento, carece de evidências consistentes que a sustentem publicamente. Diante dos elementos técnicos, operacionais e institucionais analisados até agora, a linha de interpretação que ganha mais força é a de que a autoria mais provável esteja ligada à ação militar americana naquela região. Como os Estados Unidos conduziam ataques contra alvos próximos no mesmo setor, a suspeita predominante passou a ser a de que o impacto sobre a escola tenha ocorrido no contexto dessa operação. A pergunta que passou a dominar o caso foi direta: quem foi responsável pelo ataque? Até o momento, a formulação mais responsável continua sendo a seguinte: há indícios relevantes de provável responsabilidade americana, mas ainda não existe uma conclusão oficial final tornada pública. Essa suspeita ganhou força porque o próprio governo dos Estados Unidos abriu uma investigação militar sobre o incidente e reportagens da imprensa internacional informaram que avaliadores militares americanos passaram a considerar provável o envolvimento dos Estados Unidos no episódio, embora a apuração siga inconclusa. A partir daí, o caso entrou também em outra dimensão: a disputa internacional sobre responsabilidade. O Irã atribuiu o ataque diretamente a Estados Unidos e Israel. Inicialmente, Israel afirmou não estar ciente das operações das forças de defesa de Israel naquela área. Já os Estados Unidos adotaram uma posição formal de investigação. Ao mesmo tempo, o presidente americano afirmou publicamente que o próprio Irã
poderia ter causado o impacto sem apresentar provas públicas para sustentar essa versão. Esse ponto merece atenção. Abrir uma investigação não significa admitir responsabilidade, mas indica que a hipótese de envolvimento americano foi considerada plausível o suficiente para justificar uma apuração formal. Ao mesmo tempo, a imprensa internacional ainda não dispõe de acesso livre e irrestrito ao local atingido. Isso dificulta a confirmação autônoma do número exato de vítimas, da extensão completa dos danos e dos detalhes técnicos do que ocorreu. Em cenários de guerra, informação limitada, disputa política e propaganda costumam caminhar juntas. Por isso, o retrato mais responsável neste momento é o seguinte: ainda não existe uma conclusão pública definitiva sobre a autoria, mas há um conjunto importante de indícios técnicos, operacionais e institucionais apontando para a provável responsabilidade dos Estados Unidos. Se essa avaliação for confirmada oficialmente, o episódio poderá se tornar um dos casos politicamente mais sensíveis de toda a campanha militar contra o Irã, não apenas pelo impacto humano, mas também por suas implicações jurídicas, diplomáticas e estratégicas. Quando uma escola é atingida em meio a uma operação militar, a discussão deixa de ser apenas sobre estratégia, ela passa a envolver legitimidade, responsabilidade e os limites do uso da força diante da presença de civis. Independentemente de quem tenha sido o responsável e de quais justificativas sejam apresentadas, nada muda o essencial. Dezenas de famílias perderam filhas, parentes e parte de suas próprias vidas naquele ataque. É isso que acontece quando disputas de poder entre estados e potências atravessam áreas civis. No fim, enquanto governos discutem versões e responsabilidades, são os mais vulneráveis que enterram seus falecidos e carregam as marcas mais profundas da guerra. Aqui no canal Panorama Estratégico, a proposta é conectar geopolítica, poder, conflito e impacto real na vida das pessoas. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está em jogo, deixa o seu like, se inscreva agora e ative o sino para acompanhar todos os novos vídeos. Se você quiser apoiar ainda mais o canal, adquira o produto no link que está no comentário fixado. Dessa forma você contribui diretamente para o desenvolvimento do canal. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima!